De Peito Aberto é um podcast sobre questões da mulher contemporânea. Eu sou Fernanda Maria Marinho, médica mastologista, e aprendi na prática que caminhar nessa vida com apoios e parcerias é muito melhor. Você é minha convidada especial para participar dessa série de conversas que vão nos ajudar a passar por nossos cotidianos tão afobados com mais leveza e conforto. De Peito Aberto é um espaço para trocar informações e experiências que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos falar da rotina real, de autocuidado e de escolhas que podemos fazer para ter mais qualidade de vida, bem-estar emocional e seguir em frente da melhor maneira possível. Estamos juntas de peito aberto para a vida. Hoje a minha convidada para o bate-papo é a nutricionista Vânia Matoso, que tem o seu trabalho voltado para a saúde intestinal feminina. Vânia, prazer enorme estar aqui com vocês nesse papo que a gente super gosta de falar sobre alimentação. Eu queria saber de onde veio esse teu interesse de estudar sobre saúde intestinal feminina. Ai, Fê, muito obrigada pelo convite. Bom, a partir de questões minhas, né, com síndrome do intestino irritável, mas também pelo que eu comecei a observar no meu consultório com as minhas pacientes, que esse intestino, ele tem um papel ali de maestro metabólico, né? Então, tudo que acontece no intestino é comunicado para outros órgãos, sistemas. Eu sempre brinco que o intestino é um fofoqueiro, né? Então, tudo que está acontecendo no intestino, todo mundo acaba sabendo. Então, olhar para ele é devolver saúde de forma integral para o meu paciente, que é o meu propósito. Você concorda que o argumento de que comer bem dá trabalho? Não sei se dá trabalho, mas exige planejamento, né? Então, a gente precisa planejar de fato, porque se a gente for pega desprevenido, a gente acaba se alimentando mal, né? Então, quando a gente pensa numa dieta saudável, rica em legume, verdura, fruta, a gente tem que, por exemplo, se planejar e ir ao mercado para que tenha isso disponível na nossa casa, né? Ou a gente vai ter que escolher melhores restaurantes, acessar alguns ambientes onde a gente vai ter esse tipo de alimento. Então, o trabalho, se você fizer coisas simples, talvez não, mas planejamento sim. Só que no dia a dia da mulher contemporânea, nós somos bombardeadas todos os dias com festas, eventos, podcasts e várias tentações de alimentos que não são os ideais que a gente deve consumir. Como é que a gente trabalha para ter esse equilíbrio de conseguir ir num evento e consumir o que está sendo oferecido no evento e conseguir ter uma alimentação regular e saudável no resto do tempo? Quando a gente pensa num evento, a gente entende que ela é uma exceção, né? Então, as exceções, se a gente comer alguma coisa fora, né, ali do que a gente tem o hábito de comer, não tem problema. Mas a gente, na maior parte do tempo, a gente vai ter que se planejar para conseguir comer o legume, a verdura e a fruta, né? Então, na verdade, vai exigir o planejamento do dia a dia, da gente fazer melhores escolhas para que, nesses momentos de exceção, a gente possa aproveitar sem nenhum problema, sem nenhum tipo de culpa, até porque não tem por que ter culpa quando, de fato, é uma exceção. Agora, o que a gente tem que ter clareza é uma exceção é algo que acontece de vez em quando. Se acontece todo dia, aí é a sua rotina. E aí, quando vira a sua rotina, a gente vai ter que conversar para ajustar dentro da sua rotina como é que a gente consegue colocar todas essas variáveis. Mas aí quando a gente fala assim de quem tem essa vida de estar fora de casa e não consegue ter esse planejamento ou realmente não tem estrutura para ter toda essa organização alimentar, a gente tem uma outra questão aí que é em relação ao preparo dos alimentos. Às vezes você come na rua, tem um restaurante supostamente saudável para comer, mas você na verdade não sabe como que aquele alimento foi preparado, quais são os ingredientes que são usados. Isso para alguns pacientes que têm condições específicas de saúde ou que estão fazendo algum tratamento, acaba sendo uma coisa muito complicada, né? A gente consegue escolher melhor, mesmo comendo na rua? Como que a gente se atenta a essa questão da segurança do preparo do alimento? Então, a gente vai ter que escolher preparações mais simples, né? Então, a primeira coisa é escolher tudo cozido, porque a gente não corre tanto risco, por exemplo, de contaminação, de ter uma doença transmitida por alimentos, justamente porque a gente cozinhou. E aí, se você tem alguma questão com ingredientes específicos, talvez você vai ter que escolher uma preparação mais simples, por exemplo, um brócolis no vapor, um brócolis no alho e óleo e não um brócolis com creme de leite gratinado, né? Porque aí a gente já começa a colocar muitas outras coisas naquela receita. Então, a gente vai ter que ir para o básico que funciona, né? Então, se você tiver num self-service é uma boa pedida, né? Porque a gente consegue ter ali uma variabilidade boa de alimentos. Então, a gente consumir
consumir os alimentos cozidos, os alimentos no vapor, as preparações mais simples e deixar a fritura, o empanado, o cremoso para eventualidades. Que justamente acaba sendo a maioria das coisas oferecidas em restaurantes na rua, inclusive os fast foods, né? Exatamente. Eu queria saber, assim, se pessoas comuns que não têm nenhum problema de saúde, elas conseguem ter uma boa alimentação sem precisar de muitos incrementos, de coisas muito elaboradas? O nosso intestino vai conseguir dar conta da função dele com uma alimentação básica, sem muito preparo elaborado? A gente não precisa ter um preparo sofisticado, mas a gente tem que escolher os alimentos certos. Quando eu falo sobre alimentos certos, o que o nosso intestino gosta de comer? Basicamente, legume, verdura e fruta. Por quê? Porque ali tem fibra e tem um outro componente que ele adora, que é composto fenólico, que, por exemplo, dá coloração aos alimentos, né? Então, o que é roxo tem um composto diferente do que é verde. Então, aquela ideia de um prato colorido é, de fato, a maior premissa para a saúde intestinal. Então, se você consegue garantir um consumo adequado de legume, verdura e fruta, já é meio caminho andado para você não precisar de nenhum outro incremento, nenhum outro ingrediente. E aí, tem a questão da quantidade, porque às vezes eu falo isso com os meus pacientes no consultório. Você come legume? Você come fruta? Ela come, mas uma porção, que é uma amostra grátis, né? Não é uma porção de fato. Então, de quanto que a gente está falando? A gente está falando mais ou menos de 500 gramas ao dia, que seriam 5 porções ao dia, que é o preconizado, inclusive, né, no Guia Alimentar da População Brasileira, que é, por exemplo, comer 2 frutas, uma cenoura, um brócolis e uma alface. Não é difícil, é factível, mas a gente, novamente, vai ter que fazer algumas escolhas, Sim, né? Na verdade, a gente acaba cedendo ao que é mais fácil, que teoricamente é mais gostoso, mas acaba tendo certos prejuízos, né? Você mantendo, mesmo que em uma refeição ou outra você come um pouco mais de gordura ou come um pouco mais de açúcar, a base da alimentação, ela tem que estar bem executada, que não precisa ser complexa, né? Então, a gente consegue fazer isso se na maior parte do tempo você tem um aporte adequado de legume, verdura e fruta. Mas, pensando ali de forma geral, a gente tem que lembrar que o intestino não é o que você come. O intestino é o que você come, metaboliza, excreta, absorve. E o intestino também é quando você come. Então, aqui a gente coloca outras variáveis associadas a estilo de vida, né? Então, por exemplo, prática de atividade física, manejo do estresse, a hora que você dorme, para controle do relógio circadiano, né? Então, além da alimentação, vai exigir da gente alguns hábitos de vida que, apesar de um dia ou outro a gente sair ali do combinado, se eu tenho um bom estilo de vida, né, eu consigo ancorar esse intestino ali de modo saudável. Então, você está me explicando que, além do que eu vou comer, também é importante a distribuição de determinados nutrientes ao longo do dia, de acordo com o horário que eu durmo, de acordo com o horário do meu exercício físico. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é um diálogo que eu costumo ter com as pacientes do consultório que tratam câncer de mama, que têm dificuldade de ganho de massa muscular. Eu sempre trago essa atenção, né, do que está sendo consumido ao redor do horário do exercício físico, porque tem, sim, uma função, né, o exercício tem uma função e a alimentação ela também tem que estar conjugada àquele horário do exercício para que você possa aproveitar melhor o que você está consumindo. Né? Na verdade, hoje a gente fala de uma janela de oportunidade até maior do que o que a gente achava até pouco tempo atrás, que era 1-2 horas pós-exercício, onde a gente teria uma captação muito grande de aminoácido. Hoje em dia a gente entende que a gente tem uma janela de oportunidade de 24 horas. Então, não é só o que eu como antes ou após o treino, é o que eu como ao longo do dia. Então, geralmente, quando a gente pensa em massa magra, a gente foca muito a nossa energia em consumo proteico. E aí, acaba que muita gente pega esse consumo proteico e coloca no pré e no pós-treino, mas as outras refeições são pobres. O que a gente sabe hoje, né, é que o consumo proteico ele tem que ser distribuído de forma linear em todas as refeições. Então, digamos que você tem que consumir 100 gramas de proteína ao dia e você faz 4 refeições, isso significa que cada uma tem que ter 25 gramas. Por quê? Porque eu preciso manter um aporte, uma chegada de aminoácido para o músculo de forma linear. E não essa coisa, né, que aumenta, baixa, porque assim a gente não ganha massa magra. Então, eu preciso ter uma oferta bem distribuída da alimentação, não só no pré e no pós, mas em toda a janela de oportunidade, que são 24 horas. E esse tipo de construção do hábito alimentar, ele muda de acordo com a composição corporal? Se é uma pessoa mais magra e mais baixa, se é uma pessoa mais alta e com mais peso, isso vai fazer diferença? Ou os hábitos do dia da pessoa, né, o estilo de vida, eles são mais fortes na hora da gente decidir o aporte que a pessoa precisa?
Hoje em dia a gente monta uma dieta, um cardápio, por exemplo, de acordo, né, com o objetivo e o peso do paciente, né? Então, se é uma paciente mais baixinha, que está mais pesada e tem a necessidade de emagrecer, a gente vai voltar todo o nosso cálculo para esse objetivo. Se é um paciente saudável, que não tem necessidade de perda de peso, e a gente quer manutenção de massa magra ou ganho, aí a gente vai direcionar esse consumo calórico, né, para outra direção. Mas o hábito, o que é o hábito, né? O conjunto de coisas que a gente faz todos os dias. O hábito é unânime, né? É recomendação mundial. Então, essa coisa do legume, verdura e fruta, exercício físico, água, sono, gerenciamento de estresse, isso é uma recomendação generalista. Isso era o ideal, né? Era o ideal. Mas eu vejo que muita gente desconta na alimentação as síndromes ansiosas. Sim. Eu sou uma pessoa que, se estou ansiosa, vou comer bastante e, geralmente, como coisas que eu não deveria. Como que a gente traça essa estratégia e traz para o paciente do consultório essa mudança de foco da alimentação para tentar fazer com que a pessoa consiga controlar a ansiedade e não desconte nos alimentos que ela não deveria comer? Quando a gente fala, né, de gerenciamento de ansiedade, a gente fala desde pensamentos, né? Então, controlar pensamentos acelerados, pensamentos negativos, medo, angústia, frustração, porque isso impacta, inclusive, na nossa composição microbiana intestinal, mas também na busca alimentar. Né? Então, controlar pensamento, meditação, yoga e espiritualidade, que tem sido muito estudada também nesse sentido. E a gente colocar, eu brinco com as minhas pacientes, da gente colocar pequenos momentos de fuga da realidade ao longo do dia. Isso que eu queria chegar. Então, não precisa, a gente vive uma vida inteira buscando a experiência premium, mas a vida não é experiência premium, a vida é o prazer do dia a dia, Exatamente. Né? Então, o que eu falo para elas é, acorda de manhã e tenta 5 minutos de silêncio só para você se organizar mentalmente, porque você vai fazer o dia, faz um agradecimento, olha pro sol, né? Vê se tá sol, se não tá, porque às vezes a gente nem sabe como é que tá o dia. Exatamente. Né? Então, à tarde, você gosta de um cafezinho com chocolate amargo? Para 5 minutos, respira, toma o seu cafezinho, toma com calma, porque tudo isso vai acionar circuitos de recompensa, que são circuitos dopaminérgicos. Né? Então, esses circuitos de recompensa, eles podem ser acionados de formas diferentes, com comida, né? Com hobbies, com relacionamento interpessoal, com momentos de prazer, que, novamente, não precisa ser nada rebuscado. Porque a vida é um compilado de coisas simples que vai trazer felicidade no longo prazo. Então, a ideia aqui é que ela tenha pausas ao longo do dia para respirar, para pensar, para agradecer, para se autoconhecer, para se auto-olhar, né? Para que a gente consiga tirar a pressão de cima da comida, né? Porque a comida, ela é muito generosa no sentido que ela acolhe, ela abraça. É quentinho. Mas não adianta comer quando você quer uma palavra amiga, não adianta comer Exatamente. Quando você quer um abraço, não adianta comer quando que você quer dizer não. E eu falo muito sobre falar não para as minhas pacientes, né? Porque quem diz muito sim para o outro, diz muito não para si. Exatamente. E a gente precisa estabelecer limite, porque senão a nossa mente não aguenta. Então, eu falo para as minhas pacientes, não se sinta culpado por fazer o que é melhor para você, né? Porque você tem que proteger a sua saúde mental. Se você não proteger a sua saúde mental, você vai comer, né? Então, quem sofre, come, né? Então, a gente precisa se autoconhecer, se autoproteger para que a gente consiga desengatilhar esses circuitos de recompensa associados basicamente à alimentação. A questão é que saúde intestinal e saúde alimentar estão intimamente ligadas à saúde mental. Total. Não tem jeito. Né? Exatamente. Se a gente consegue se organizar, se a gente consegue dizer não, se a gente consegue ter pausa, se a gente consegue parar e ver quais são os momentos de recompensa que eu realmente preciso, que eu realmente quero, né? Em vez de ir lá comer um sanduíche, pegar o telefone e ligar para uma amiga, né? Tentar sentar e ler um pouco de um livro, tentar ver um filme, ouvir uma música, para não necessariamente descontar na comida, que às vezes é o que é mais fácil, é o que está mais perto, que às vezes traz uma memória afetiva também. Isso. Mas é difícil a gente conseguir trazer para o dia a dia do consultório, né? Nós que estamos com mulheres o tempo inteiro, com essa agenda lotada, com essas questões todas de ansiedade, a gente conseguir trazer essa cultura de uma reorganização da saúde do trabalho, né? Que reflete na saúde mental e que vai ajudar a gente a ter uma boa saúde alimentar. Porque, na verdade, eu vejo isso muito no consultório e tenho tentado trazer para as pacientes essa questão, né? Não adianta fazer dieta, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa magra. Não, a gente precisa ver o que a gente está comendo, quando, como, qual é a sua relação com a comida, né?
E quando elas começam a ter essa modificação do hábito alimentar, geralmente as minhas pacientes, que a maioria são mulheres com câncer de mama, acabam trazendo essa modificação do hábito alimentar relacionada ao tratamento. Sim. Mas eu também recebo mulheres que querem prevenir o câncer de mama, que querem olhar a saúde como um todo e prestam atenção na alimentação. Sim. Essas mulheres vão progressivamente fazendo modificações na alimentação e elas vão vendo que existem benefícios a curto prazo e a longo prazo que elas vão sentindo na pele, no cabelo, na disposição, no humor. Então muda a relação com o outro, muda a relação com a comida. Sim. E isso acaba reverberando positivamente na saúde mental. Você não acha? Com certeza. É o conjunto. É um conjunto, né? E assim, são pequenos hábitos, como você falou. Então ela começa a fazer exercício 2 a 3 vezes na semana. Isso já motiva ela a comer um pouco melhor. Fazer pequenas mudanças, porque ninguém vai mudar da noite pro dia. Não. Né? Então a gente sabe que são construções e por isso a gente tem que ser generosa com a gente também, né? Porque a gente se cobra demais, a gente quer tudo muito veloz, quer tudo para amanhã. Só que não dá, né? São construções diárias. Então eu começo a fazer exercício físico, aí eu começo a colocar ali um cardápio melhor, né? Colocar mais uma verdurinha, uma fruta à tarde, boto uma castanha, boto uma semente. Aí depois eu começo a perceber que eu tenho que dormir um pouquinho mais cedo. E aí no final de semana eu começo a me permitir estar em contato com a natureza, ter um tempo de qualidade com quem eu gosto. No final das contas, são aqueles baby steps, né, que te levaram ao próximo nível, né? Então é de pouquinho em pouquinho e você não tá mais no mesmo lugar. É porque a gente quer mudar tudo da noite pro dia, só que a gente não muda tudo da noite pro dia e, na verdade, essa ideia de que a gente vai mudar da noite pro dia só gera frustração, né? Porque você vai falar, eu falo isso com as minhas pacientes, eu pergunto, quantas vezes você vai fazer exercício físico na semana? Ela fala assim, eu vou fazer 5. Eu falei, não, olha só, você é sedentária. Então, a gente vai mudar aos poucos, porque se você falar 5 e você for 4, você vai ter uma sensação de fracasso. Exatamente. Então, combina o que é comigo? De 2 a 3. Porque quando você for 4, você está ganhando. Quando você for 2, você também está ganhando. E depois que você inserir o hábito no seu dia a dia, você vai conseguir 2, 3, 4, 5, porque vai fazer parte de você como escovar o dente. Então, vamos construir o hábito, essa relação de longo prazo, que aos pouquinhos a gente aumenta a frequência. E você acha que a gente consegue trazer isso para alimentação também? Olha, eu não Com gosto certeza. tanto de comer brócolis, mas então eu preciso comer o brócolis, eu preciso que seja a verdura, qualquer alimento que eu queira introduzir na minha dieta, né? Sim. É possível a gente traçar essa estratégia de eu vou combinar comigo mesma que às segundas-feiras eu não vou comer carne vermelha, né? Você acha que isso é saudável para quem tem uma alimentação, não tem oportunidade de ter um aconselhamento nutricional? Essas pequenas estratégias de mudanças pontuais, elas são benéficas a longo prazo? Com certeza, né? Porque é isso. Na segunda, então, eu como carne vermelha todo dia, mas na segunda e na terça eu já decidi que agora eu vou comer carne branca. Aí, no segundo momento, você decide que você vai incluir uma salada, pelo menos 2 a 3 vezes na sua semana. Depois você decide que você só vai comer doce no sábado e não mais no dia a dia. Aí você começa a tirar a bebida açucarada do seu dia a dia. Então, quando você vê, majoritariamente a sua alimentação tá ótima, porque você foi trocando esses hábitos de forma paulatina. Então, não precisa ser abrupto, né? E uma coisa importante quando a gente fala, né, de consumo de legume e verdura, que muita gente não gosta, é importante a gente lembrar que a gente tem que provar os legumes de forma diferente, porque às vezes você gosta dele cozido, mas não gosta dele cru, você gosta dele ensopado, mas não gosta dele grelhado, você gosta no forno, mas você não gosta dele, sei lá, em uma outra preparação. Às vezes até o próprio tempero, né? Ou tempero, né? Então, mudar a forma de preparo que você está oferecendo, né? Tem gente que gosta mais de comer salada no almoço, mas já não gosta na janta. Então, o horário que você tem mais vontade de comer aquele alimento. E aos poucos você vai se percebendo, porque comer também é autoconhecimento, que aí você entende o que eu quero comer, é doce ou salgado, qual é o horário que eu sinto mais fome, né? Porque isso é importante também. Sim. Qual é o horário que você sente mais fome? Que aí eu posso botar mais volume alimentar naquele momento. Então, todas essas pequenas observações são muito importantes. A gente vive de uma forma tão rápida, né? E tão anestesiado, que às vezes eu pergunto, o que você comeu ontem? Não lembra. Ela não lembra. Ela fala não assim, lembra. ontem? Não sei, eu não sei nem se eu almocei. Eu sei. falo, eu preciso que você tenha atenção. Então, quando você for comer, me dá 20 minutos só para você olhar pro seu prato, você ver o que você tá comendo. Desliga o celular, come,
solta o talher a cada garfada e depois você volta para sua vida, né? Porque 20 minutos é um tempo mínimo que o cérebro consegue identificar que você está comendo, produzir enzima digestiva, HCl. Eu preciso que você mastigue, porque o estômago não tem dente. Então, a gente precisa desses pequenos momentos. O estômago não tem dente, gente. Não tem que triturar na boca, né? Não tem outro momento pra gente fazer isso. Então, construir esses hábitos pouco a pouco, dia a dia, né? Com certeza. Na verdade, eu acredito que é a única forma de dar certo no longo prazo. Porque tudo que a gente quer se mudar da noite pro dia, a gente sustenta a mudança talvez por 5, 6 dias. Sim. Mas no 7º a gente largou. Sim. Tá muito difícil, né? Mas essa mudança muito radical, ela acaba fazendo com que a pessoa volte para aqueles hábitos alimentares ruins e às vezes até de uma maneira um pouco mais compulsiva, como uma forma de compensação pelo período da dieta, né? Total. Que é aquela máxima só que a gente vê por aí. Exatamente. Só se vive uma vez. Vou chutar o balde, Exato. né? Mereço chutar o balde. Você deu aí o exemplo das estratégias, né? E eu me lembrei aqui até de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que toda segunda-feira, ela quase não participa das redes sociais, mas toda segunda-feira ela botava assim, segunda sem carne. Uhum. E botava algum prato lindo de segunda sem carne, né? Acho que foi uma moda aí da internet, não sei. E eu sempre fui muito carnívora. Adorava comer carne vermelha, consumia carne vermelha pelo menos 5 vezes na semana. E aí eu comecei a tentar fazer segunda sem carne igual a ela. Falei, vou fazer segunda sem carne. Nem postava, mas fazia. E aí, um outro dia da semana, eu passei a comer perto de um lugar que eu trabalhava, que tinha uma salada maravilhosa. Então, já foram 2 dias sem a carne. E eu comecei a perceber que eu ficava me sentindo melhor nos dias em que eu não consumia, porque nunca era só a carne, era carne sempre com alguma batata, ou algum arroz cremoso, ou alguma coisa muito mais gordurosa e pesada. E fui substituindo a partir de uma tática de uma pessoa que eu achei que fui seguir uma moda mesmo. Porque eu queria tentar diminuir a quantidade de carne que eu comia. E funcionou para mim. Né? Pode ser que não funcione para todo mundo. Agora, uma questão que eu mesma tenho dificuldade é a questão de comer com telas. Que virou uma máxima hoje em dia de todos os lugares. Você vai num restaurante, às vezes, um self-service, né, corporativo, tem uma televisão, ou as pessoas estão conversando, estão no celular, estão vendo uma série, ou estão ouvindo áudio, enquanto estão almoçando, estão resolvendo a vida. Corrida, né? Qual é a relação que a gente tem entre essa liberação de dopamina, o que isso prejudica na nossa digestão? 2 pontos importantes, você vai digerir pior, né? Então, a sensação de gases, empachamento, né? Ai, parece que eu comi um elefante, você comeu uma azeitona. Então, isso tem muito a ver com esse comer com telas, porque você mastiga menos. Lembra que eu falei que o estômago não tem dente? Esse movimento de mastigação é importante para a liberação de enzima digestiva e produção de ácido no estômago. Então, o alimento vai cair no estômago, precisa ser digerido, depois ele continua o seu movimento de digestão lá no intestino delgado. Mas, para isso, eu tenho que ter mastigado, sinalizado para todos os circuitos. Olha, eu estou comendo. Só que a gente engole o alimento porque a gente está presa na tela. A gente nem viu o que a gente comeu, né? Nem viu o que eu comi. Então, sabe uma forma fácil de avaliar a mastigação? Comer milho. Se o milho sai intacto nas fezes, você não mastigou, né? Falhou o processo de mastigação, de trituração. Eu falo para as minhas pacientes fazer isso. Falo, come um milho e vê se ele vai sair intacto nas fezes. A gente vai ter que melhorar seu processo de mastigação. Tem um teste digestivo desse. Isso aí eu gostei dessa tática. E quando a gente come com tela, a gente come 30% a mais, né? Então, jura? Porque a gente se distrai, aí a gente vai comendo. Quando a gente vê, a gente comeu mais do que a gente deveria. Só que assim, isso aí virou um hábito crônico para muita gente, né? Você vai em qualquer restaurante aqui e você vê que as pessoas estão comendo assim, a não ser que elas estejam em grupo, realmente em reuniões. E também muitas reuniões, às vezes durante a semana, na hora do almoço, com bebida alcoólica associada, que já piora ainda mais a digestão. Aonde que a gente vai chegar em termos crônicos de digestão com estes hábitos tão danosos? De comer com tela, comer mais rápido, comer pior. Como que a gente vai chegar? Desbiose, né? O que a gente chama dessa alteração quali-quantitativa dos bichinhos, das bactérias que compõem nosso ambiente intestinal. Só que essa alteração de composição microbiana de intestino tem uma repercussão sistêmica muito grande, né? Porque ainda que as alterações sejam intestinais, suas repercussões é no corpo todo. Então, a gente vai inflamar mais, vai ganhar mais peso, vai fazer deposição de gordura na barriga, problemas
de tireoide, neuroinflamação, e aí a gente está falando de ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas, né? Então, como tudo que acontece no intestino é comunicado de forma sistêmica, Sim. eu piorar o meu hábito de digestão e absorção, que está relacionada à mastigação, a se expor a telas, no longo prazo vai me levar para um lugar de alteração microbiana intestinal que tem uma repercussão sistêmica muito Praticamente uma importante. bomba relógio. Uma bomba relógio. Esse hábito Exato. é uma bomba relógio. É. Mas tem alguma coisa, assim, algum alimento, algum ingrediente que a gente, obviamente, né, tirando os ultraprocessados e os embutidos, né, que já são condenados, tem alguma coisa que a gente não deveria consumir e que é uma coisa que é popular, que todo mundo consome, que está ali no preparo dos alimentos e que seria o ideal que a gente consumisse menos? Olha, depende muito, assim, eu não tenho essa posição de alimento vilão ou mocinho, porque tudo depende da frequência de consumo e dose consumida. Entendi. Né? Então, não tem ali um alimento que é o açúcar, é o trigo, é o leite, é a gordura. Se você comer uma vez por mês, o impacto é um. Se você comer 3 vezes ao dia, o impacto é outro. Entendi. Então, o que eu sempre sugiro aos meus pacientes, mais do que a gente separar os alimentos em vilão e mocinho, é a gente conseguir escolher as doses consumidas, ou seja, se eu comer, eu como pouco. E quando eu como, é de vez em quando. Então, você pode comer açúcar? Pode, mas você não vai comer todo dia 3 vezes ao dia. Mas você pode comer uma torta no final de semana. Tudo bem? Quando eu falo sobre o glúten, salvo para aquelas pessoas que de fato não podem, por alguma questão importante, não tem problema você comer pão, mas você precisa comer pão 4 vezes ao dia? Porque comer 4 vezes ao dia é diferente de comer sábado ou domingo. E também os acompanhamentos, né? Então, pão com mortadela é uma coisa. O pão com abacate e ovo com açafrão é outra, né? Então, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? O glúten é mais ou menos nesse sentido. Então, não tem ali um alimento que é um vilão, né? Mas se a gente pensa em longevidade, se a gente pensa em inflamação, se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu escolheria o açúcar, né? O açúcar, ele realmente, ele é bem complicado. E o açúcar está muito escondido. Que está escondido em vários alimentos que a gente consome. E o dia todo dando pico de insulina, pico glicêmico, né? Então, isso estressa muito o corpo, inflama muito o corpo. E as pessoas estão acostumadas a pensar no açúcar como aquele que você deixa de colocar no café. Mas eu estava contando um caso esses dias de uma paciente que chegou me dizendo que estava super feliz, que tinha mudado a alimentação, não estava mais comendo fritura, mas que todo dia, no almoço, ela comia pelo menos 2 inhames ou 2 batatas doces e que no jantar ela também comia muitos legumes, batatas, muitas batatas e muitas bananas, batatas e bananas. E eu falei, não, peraí, não é assim, né? A gente, doutora, mas eu parei de comer açúcar. Eu falei, não, mas a gente precisa ver o que você está comendo além do inhame, da batata doce, da batata inglesa, o que você está trazendo para sua alimentação. Não dá para você focar num grupo de alimentos só. Exatamente, como também não dá para focar só em comer salada todos os dias e não ter um aporte de proteína, né? O intestino, ele precisa desse equilíbrio para poder funcionar na sua atividade ótima, não é assim? Exatamente, ele precisa de equilíbrio entre em relação a que a gente precisa focar, né, que é o funcionamento do sistema imune. Exatamente. Quando a gente fala de funcionamento de resposta imunológica, a gente fala muito da disponibilidade de bons carboidratos, então por isso a questão do açúcar, né, é bem complicada aqui, porque não é isso que o seu sistema imunológico quer. Então, quando a gente fala de carboidrato, justamente a gente está falando dos carboidratos de Deus, né, dos carboidratos da natureza, né? Então, batata, aipim, inhame, as frutas, claro que dentro de um racional, né, não um equilíbrio, mas eu preciso disso. Eu preciso muito de fibra, né? Porque o intestino e a microbiota, eles gostam muito de fibra. O que é a fibra? A fibra são compostos que estão presentes nos legumes, verduras e frutas que não são digeridos lá no nosso trato gastrointestinal e alimenta as boas bactérias. Qual o benefício de alimentar as boas bactérias? Quando eu alimento as boas bactérias, eu amplifico a resposta imunológica, porque o nosso intestino é uma piscina de célula imunológica. Então, quando o intestino está feliz, todo mundo está feliz, inclusive o sistema imune. Então, se eu consigo dar bons carboidratos para esse intestino, se eu consigo dar fibra na quantidade adequada e alimentos coloridos, aquela ideia do prato arco-íris, eu consigo ter uma composição microbiana boa que vai ser traduzida em uma boa resposta imunológica.
O que a gente não pode esquecer também, novamente, é a questão dos hábitos, porque eu preciso dormir para ter uma boa resposta imunológica. A atividade física também está associada à melhora de resposta imune, né? Então, cessar hábitos nocivos, tipo álcool, tabaco, também é importante. Então, não é só a comida, mas também a comida. E a quantidade de água? A quantidade de água também é fundamental. Durante a refeição, antes, depois, isso todo mundo pergunta. Se eu vou pensar em quanto de água eu deveria beber ao dia, a gente tem uma média de 35 ml por quilo de peso. Então, digamos, uma mulher de 60 quilos vai consumir ali 1.800, 2 litros por dia. Esse seria o ideal. Mas isso vai variar se ela ela corre, né? Então, se ela corre, ela vai ter uma demanda um pouquinho maior. Se ela vive num lugar muito quente, tipo a gente aqui, a demanda de água vai ser um pouquinho maior. Se ela é muito constipada, não faz cocô, tem que beber mais água do que a média. Mas, quando a gente pensa sobre o consumo de líquidos durante as refeições, eu sugiro que não haja um consumo maior do que 200 ml. Por quê? Porque eu vou diluir o suco gástrico. Então, quando eu diluo esse suco gástrico, eu diminuo também a capacidade de digestão. E lembra que eu preciso digerir e absorver para ter um bom intestino. Um trabalho, né? A hora da refeição é mais um trabalho. Exato, né? Então, eu preciso facilitar os movimentos de digestão. Se eu vou diluir esse ácido gástrico, a digestão vai ficar mais lenta. Aí aquela sensação de empachamento, nossa, comi uma azeitona, parece que eu comi uma coisa enorme, vai ficar muito mais evidente, né? Então eu tenho que melhorar isso. E se quiser beber, beba água, né? Sim, não é tão difícil, né? Não é tão seguir difícil. essa... A gente não precisa fazer um curso de culinária e preparar zilhões de alimentos diferentes e receitas mirabolantes em casa. É uma coisa que dá para equilibrar. E você falando que tudo bem se um dia você exagerou, foi numa festa e bebeu alguma coisa, comeu um doce, e no outro dia você consegue recuperar se você ofertar ao seu sistema digestivo os alimentos corretos, na quantidade correta, com os hábitos corretos. A gente consegue voltar para o equilíbrio digestivo facilmente, rapidamente. Voltando para a rotina. Voltando o intestino pra rotina. É o cara da rotina, ele adora a rotina, né? Então, quando a gente estabelece rotinas bem definidas, horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, isso é muito importante para o sistema intestinal, porque também está relacionado ao controle do ciclo circadiano, que é o nosso relógio interno. E o intestino, ele está diretamente associado a esse controle desse reloginho. Ele é um doador periférico de tempo, que a gente chama. Sim. Né? Então, quando esse alimento, eu tenho horário para comer, horário para dormir, horário para acordar, é como se eu regulasse todo esse relógio, e isso é muito importante, está associado à longevidade, aumento de fertilidade, diminuição de incidência de câncer, né? Diminuição de doenças crônicas, obesidade, né? Então, tudo isso, esse esse controle de ciclo circadiano é um ponto super importante. O intestino é um ponto crucial quando eu falo dessa regulação. O ponto crucial, mas a gente tem aqui uma realidade do consultório, e eu de um consultório oncológico, que as pacientes já chegam para mim com uma questão alimentar muito equivocada, né? Com várias situações ali que não deveriam estar acontecendo, alimentos que não deveriam estar na dieta. E elas acabam passando por um período que vão se submeter a um tratamento, ou estão fazendo uso de medicamentos que têm uma modificação aí no funcionamento do intestino. Como que você traça uma estratégia para uma pessoa que já passou por algum problema de saúde, já está bem, já está e está querendo voltar à vida normal? Porque essas pacientes, elas acabam tendo algumas restrições alimentares durante o tratamento. Sim. E quando elas voltam para a vida cotidiana, elas querem voltar a comer as coisas que não eram adequadas. A gente consegue colocar isso numa rotina estruturada para essas mulheres? Então, novamente a gente cai nessa ideia da estruturação da rotina, porque o que a gente faz às vezes não adoece a gente, só o que a gente faz todo dia, né? Então, se você gosta de comer, sei lá, um fast food, mas você coloca isso de forma esporádica na sua rotina, tudo bem, até porque comer, gente, é um ato social, né? Então, o comer, a gente não pode medicalizar 100% a nossa alimentação, senão a gente enlouquece, né? Então, quando eu tô falando de alimentação, e é um ato social, é pertencimento, é memória, é afeto, eu não posso tirar isso da minha paciente. Eu entendo que no final de semana ela quer estar em grupo e ela quer comer uma pizza, um hambúrguer, ela quer ir na casa da avó e comer o bolo de chocolate, e tá tudo bem. E eu faço votos que ela consuma, porque isso vai devolver ela de saúde mental, que é um ponto importantíssimo. O que eu não gosto, ou não sugiro, é que ela coma fast food todos os dias. Sim. Né? Então, ela não precisa tirar o atraso e comer retroativamente, mas ela pode colocar isso de forma equilibrada dentro de uma rotina.
Quando você vai no nutricionista, né, vocês geralmente acreditam que a gente acha que vocês vão fazer tudo perfeito. A gente não tem essa expectativa, né, até porque a gente não é perfeita e nem pretende ser. O que a gente combina com os nossos pacientes? 80-20, né? Se 80% do tempo você estiver fazendo o que eu te propus, em 20% do tempo você pode fazer o que eu não te propus. Tá ótimo. E tá tudo bem, porque majoritariamente você está fazendo o que a gente combinou. E nesse majoritário a gente consegue ajustar com estratégias, com rotinas adequadas para que você tenha saúde, imunidade, manutenção de peso corporal, né? E nesses 20% você vai pra vida, você vai ser feliz, né? E tá tudo bem. Não, a gente não espera a perfeição de ninguém, nem é esse o nosso papel, né? De ser o algoz, o cobrador, o juiz, né? Qualquer programa nutricional que seja muito restritivo e ninguém vai conseguir cumprir por mais do que 3, 4 dias, né? É muito difícil conseguir cumprir. Você acaba entrando num momento de culpa, né? A gente volta a falar da culpa aqui nesse programa de peito aberto, que, né, é uma questão emocional de tantas pessoas. Eu vou trazer aqui para você, então, o nosso quadro A Culpa é do Sutiã. No consultório de mastologia, as mulheres trazem as suas questões de doenças mamárias e sempre a culpa é do sutiã, que estava apertado, do sutiã de bojo, do sutiã de aro, ou porque ela não usou sutiã a vida inteira, elas atribuem as suas doenças ao sutiã. E isso é um grande mito, então esse quadro é para derrubar mitos. Sopa de rã para paciente em tratamento oncológico melhora a imunidade ou isso é mito? É mito. É mito. De onde vem essa história? Olha, é curioso, né? Eu imagino que a rã, como ela tem fácil digestibilidade, é uma carne magra, né? Então, quando a gente pensa em aporte proteico para esses pacientes, que é um ponto importante, acaba que a rã ganhou ali um status de estrela, mas na verdade eu poderia utilizar outra carne magra, né? Por exemplo, um frango ou um peixinho. Mas quando eu penso em resposta imune, eu não posso esquecer que ela é dependente de carboidrato e não de proteína. Então, eu preciso dos bons carboidratos, além disso do que a gente já falou, eu preciso de fibra, eu preciso de sono reparador, eu preciso de exercício físico. Então, eu delegar a sopa de rã, todo esse benefício para o sistema imunológico, é claro que é mito, né? Agora que não é fácil encontrar rã no mercado, não, né? É fácil, é caro, né? Para fazer a rã também não é igual fazer um franguinho picado. Me disseram que o sabor é agradável, mas eu ainda não resolvi provar. Parece um franguinho, né? É bem gostoso, mas é mito, então você não precisa disso. A gente tem outras estratégias mais simples, mais baratas e mais eficazes e assertivas, que é o que importa, né? Bom, então depois dessa aula da Vânia, eu quero ouvir de você aqui no chat. Qual é a sua opinião em relação à sua alimentação? Tem alguma coisa que você acha que mereceria ser mudada no seu hábito alimentar? Escreve aqui pra mim. Vânia, muito obrigada pela tua presença. Foi maravilhoso conversar com você, uma aula. Dá vontade de ficar falando sobre isso e aprender muito mais sobre alimentação, saúde e o impacto que o nosso intestino tem, o funcionamento ideal dele para o nosso bem-estar. Te agradeço demais essa aula que você deu hoje pra gente. Eu que agradeço o convite. Realmente o intestino é o maestro do metabólico e, como eu sempre digo, a nutrição não trata tudo, mas sem a nutrição a gente não vai tratar nada. Exatamente. Obrigada. Obrigada.